Toda vez que a gente for falar sobre uma passagem bíblica, a gente tem que analisar, né, uma coisa chamada contexto, tá bom? Sempre, sempre. Ah, pastor, mas tem vezes que não precisa. Não, sempre, 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 tá bom? Sempre. Toda narrativa bíblica tem um contexto. Vamos começar pelo contexto objetivo do próprio texto, tá? Vamos pensar num contexto direto, tá bom? Vamos chamar esse contexto de contexto direto e contexto indireto. Direto porque é o que está sendo tratado no texto. Indireto porque você precisa saber e isso vai te ajudar a compreender a mensagem. Não é necessariamente a mensagem, mas vai te ajudar a compreender a mensagem, tá bom? Então nós estamos pensando no contexto direto e no contexto indireto. Igual ao português, oração direta, oração indireta, a subordinada, como é que é? Sintética, sindética, né? Sintética e por aí vai. O português tem esses negócios brabo aí que você fica, oi, né? A gente já passou dessa fase, tem tempo na escola, né? A gente fica meio perdido. Mas você tem o contexto direto e o contexto indireto. O contexto direto, vamos para o contexto direto, tá? Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, a Bíblia é um livro que narra a relação de Deus e o seu povo, tá bom? Inicialmente Deus e um personagem, inicialmente Deus e uma família, inicialmente Deus e um clã, inicialmente Deus e uma nação, depois Deus manifestado em Jesus, especificamente com os discípulos, depois com o povo, depois com a igreja, depois Paulo escreve para a igreja, escreve para uma pessoa, Deus fala por meio disso, Paulo fala, as cartas de Pedro, de João falam para alguém, alguma coisa, é uma relação textual de conversa, de diálogo, tá bom? Sempre, são narrativas, às vezes em terceira pessoa, às vezes em primeira pessoa no português, ou seja, às vezes o narrador faz parte da história, às vezes ele só conta a história, mas esse contexto ele é importantíssimo para a gente entender, tá bom? Para a gente ler o texto bíblico sem fazer loucuras, como o pessoal às vezes faz loucuras no texto bíblico, tá bom? Contexto direto, tá bom? Todo livro de Gênesis e Apocalipse tem um autor, tá bom? Se ele é participante da história, se ele não é participante da história, não interessa, ele é o autor, ele escreveu. Gênesis, quem escreveu? Moisés. Josué, quem escreveu Josué? Josué, tá bom? Quem escreveu Juízes? Possivelmente Samuel. Quem escreveu Salmos? Muitos salmos foram Davi, outros foi os filhos de Corá, outros salmos foram outros, alguns a gente ficou meio indefinido. Quem escreveu Provérbios? Foi Salomão, sabe? Tem um autor, tá bom? O autor, ele tem um alvo, tá bom? A mensagem tem um alvo, tem um público, tem um objetivo, tá bom? Para quem? O autor tem um alvo, tá bom? O autor também tem um assunto, é um assunto direto, ele está falando sobre alguma coisa, tá bom? Quem está falando? Quem é o autor? Qual é o alvo? Quem é o alvo? Para quem que ele está falando? Qual é o assunto? Isso é importantíssimo. Só em você responder essas três afirmações, você já cancela um monte de besteira interpretativa que você pode fazer com o texto, tá bom? Porque a Bíblia hoje está em português, mas tem uma evolução de pensamento, de questões tremenda, né? Por exemplo, a Igreja Católica tirou a Bíblia de todo mundo e botou a Bíblia em latim, durante 1000 anos praticamente. Todas as missas eram rezadas em latim, os cânticos eram em latim, a leitura bíblica era em latim, a homilia era em latim, ninguém falava latim. Lutero foi o primeiro que traduziu a Bíblia logo no início da Reforma Protestante, com ele mesmo sendo
o grande porta-voz da Reforma Protestante traduzindo a Bíblia para alemão, porque ele queria que as pessoas lessem a Bíblia para poder conhecer o texto. E a partir do momento, todo mundo virou um intérprete da lei. Mas não é porque todos nós hoje temos a Bíblia. Nossa Bíblia, por exemplo, é feita... É uma história engraçada, porque nós temos uma versão de Bíblia que foi traduzida por um padre, né? Mas João Ferreira de Almeida foi um padre católico que traduziu a Bíblia direto dos originais hebraico e grego para o português. Primeiro o português de Portugal, ele era português, depois ela foi passando por correções, revisões, por isso que você pega muitas Bíblias e está escrito revista, depois ela passou a ser revista e corrigida, depois revista, corrigida e atualizada, depois atualizada. As Bíblias antigas era tudo Almeida, revista e corrigida, Almeida, revista e atualizada, porque é do Almeida, revista, porque o idioma ele vai sofrendo alterações, evoluções. Aí é uma discussão se é um ponto positivo ou negativo, né? Mas a gente não vai entrar nessa discussão. Se é um empobrecimento ou um enriquecimento, a gente sempre acha que é um empobrecimento, a língua vai ficando mais chula, né? Mas, de qualquer maneira, a Bíblia chega para nós em português para que a gente consiga ler. E toda vez que a gente lê, a gente está fazendo uma interpretação. Mas a interpretação não pode ser livre, porque senão vira bagunça, tá bom? Nós temos que ser intérpretes da nossa própria leitura, claro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que seguir algumas regras, tá bom? A gente chama isso, no estudo teológico, de hermenêutica, né? Vem da ideia de Hermes, que era um intérprete, e aí por causa dessa terminologia grega, veio a palavra, né, do hermenêutica, né? A ciência interpretativa. A Constituição brasileira tem a hermenêutica da lei, a hermenêutica civil, né? A hermenêutica do nosso Código Civil brasileiro, né? Da nossa legislação, tem uma hermenêutica. Não pode sair interpretando a lei do Brasil de qualquer maneira. Não é porque está escrito, interpreta de qualquer maneira. Não, tem que ter uma regra, tem que ter um parâmetro, uma medida, né? Eu costumo dizer que a interpretação bíblica é semelhante à medida de... Aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, escrever aqui para você. De centímetros e metro. Né? Por exemplo, se eu dou uma fita na sua mão aí na sua casa e falo assim, por favor, estou fazendo a sua roupa aqui, mede a sua barriguinha. Você vai pegar a fita e vai medir a circunferência da sua barriguinha. Você pode medir? Pode. Todo mundo pode medir. A sua altura, a circunferência da sua barriguinha, da sua cintura, você pode medir. Mas você tem que usar um parâmetro que seja igual para todo mundo e que seja referência para todo mundo. Você não pode criar os seus centímetros e o seu metro e achar que isso está certo, entende? Tem que ter um padrão. Senão você mede a sua cinturinha, deu assim, deu 42, mas aí chega lá na costureira, tá dando 56, né? Então, quer dizer, a sua roupa não vai entrar, entende? A gente parece coisa boba, mas quem trabalha com vidraçaria e serralheria sabe perfeitamente que, às vezes, por causa de 1 centímetro, uma porta ou um vidro não entra na janela, se for medido errado, entende? Então, a medição precisa ser correta, você precisa usar os centímetros, os metros específicos. O Brasil tem, né, essa questão de centímetros e metros catalogados pela ABNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, porque você tem que ter uma medida, entende? Tem serralheiro e vidraceiro que nem gosta que a pessoa meça em casa. Ele gosta de ir lá com a régua, com a medida dele, medir, porque sempre dá uma diferença, às vezes, de uma trena para outra, de uma medição para outra. Então, a gente precisa entender que a gente pode interpretar, assim como a gente pode medir as coisas na minha casa. Isso aqui tem 1 metro, não é? Mas você está usando um parâmetro. A interpretação pode ser nossa? Pode, mas voltando para cá, ela precisa seguir parâmetros, senão vira uma confusão, uma doideira, tá bom? Então você precisa aqui, ó, autor, quem é o autor? Quem é o alvo? Do que eles estão falando? Entende? Esse assunto. E agora vem uma perguntinha maravilhosa no meio desse pormenor aqui. Por quê? Por quê? Entendeu? Por que o autor está falando para esse público? Por que o autor está falando sobre esse assunto? Entendeu? Isso vai ajudar bastante a gente entender do que significa e como se compreende, mesmo se essa narrativa foi em primeira pessoa, mesmo se essa narrativa foi em terceira pessoa, ou seja, um narrador da história, mesmo que ele não estivesse lá, né? Por exemplo, no princípio criou Deus céus e terra, a terra estava sem forma e vazia, né? Moisés não estava lá, mas ele narrou em terceira pessoa aquilo que Deus outrora mostrou a ele e ao seu coração e a sua tradição de conhecimento da época, tá bom? Isso é uma análise direta do texto, tá?
E aí você pode gerar aqui, nesta mesma direta, algumas outras perguntas. Por exemplo, onde eles estão? Você precisa responder essas perguntas. Onde? Onde está o autor? Onde está o seu público-alvo? Entendeu? E aí, onde eles estão, pode entrar também a ideia de quando. Também é legal você tentar responder isso, tá? Isso vai ajudar você a ter um entendimento muito bom de onde eles estão e, né, por que está sendo tratado esse assunto, né, específico, né? E aí vem o assunto, o alvo, onde eles estão e qual é o propósito. Da mensagem, tá? Propósito da mensagem. Qual é o propósito da mensagem? Qual é o propósito? Tá bom? Isaías capítulo 58 fala sobre o jejum. Qual é o propósito de Isaías escrever sobre esse jejum? Quem é o autor? O autor é Isaías, mas quem está falando? Entendeu? Quem é o autor? Né? Onde eles estão? Você pode colocar aqui, deixa eu subir um pouquinho aqui, ó. Aí. Uma última pergunta. Quem fala? Porque às vezes é o autor, mas às vezes esse autor, por exemplo, os profetas, estão falando em nome de Deus. Então quem está falando? Entendeu? Isso são perguntas diretas ao texto. Tá bom? E aí, quando você fala isso aqui, né, você entende. Aí você pega aqui também uma última coisa, que ajuda também muito na compreensão, para fechar, que é isso aqui, ó. Qual é a história? Ou seja, a narrativa dessa passagem está onde? Onde eles estão? Faz parte de que história? Faz parte de que momento histórico? É povo de Israel? É igreja? Aí você fala assim, isso não é importante. Se você pega um contexto do Antigo Testamento, a interpretação ela é completamente diferente da interpretação do Novo Testamento. Completamente diferente. No Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Se o vizinho bateu na minha cabeça, eu ia lá e batia na cabeça dele. Se ele veio e bateu na minha cabeça mais forte, eu vou na cabeça dele e bato mais forte. Se ele bate na minha cabeça e me dá uma pedrada, eu vou até ele e acabo dando uma pedrada, outra batida, acabo aumentando a força até eu morrer. Aí era a lei do talião. Você tem que interpretar isso entendendo que era assim que o homem vivia nessa época. No Novo Testamento é completamente diferente, existe uma sociedade. Já com leis, com julgamento, mesmo que fosse, por exemplo, no Novo Testamento um julgamento romano, mas havia julgamento, Paulo foi julgado. As coisas não eram mais assim, nesse aspecto tribal, rudimentar, de um homem, ou quase, né, né, aquele homem, né, antigo, quase né, um homo sapiens, né, brigando. A lei do talião era para resolver questões simples de um homem simples que tinha que respeitar a vida do outro e ser respeitado. A sociedade do Novo Testamento é completamente diferente. Na sociedade, isso é o contexto indireto, isso aí entra no contexto indireto, tá bom? A história aí, como eu falei, ela é a história da passagem. Aqui, a recomendação dessa questão de história é o seguinte, o que diz, vou colocar em vermelho aqui, né? Um capítulo anterior e o que diz um capítulo posterior. Ler a Bíblia só por passagens é um perigo, entendeu? O que o capítulo anterior diz? O que o capítulo posterior diz? Isso vai te dar o contexto histórico da passagem, para você entender sobre o assunto, tá bom? Contexto indireto. No contexto indireto, vamos mudar aqui a nossa querida cor. No contexto indireto, você tem que entender o seguinte: qual era a cultura da época? Aí você vai falar assim, pastor, como assim a cultura? Por exemplo,
nessa questão de cultura. Como pensavam? Como é que eles pensavam sobre céu, sobre inferno, sobre pecado, sobre tudo? Como é que eles pensavam, sabe? Como é que eles pensavam? Como que eles pensavam? Como é que eles no que acreditavam? Por exemplo, a gente falou lá na igreja, né, recentemente, de que na nossa EBD, a doutrina da Trindade ela é progressiva. Antigamente, o judeu acreditava que Deus era Deus no céu, de vez em quando ele manifestava na terra, usando seus profetas, um anjo ou o seu espírito. Simples. A construção da doutrina da Trindade ela vai se dando ao longo das Escrituras e principalmente quando Jesus veio. Então, no que acredita, no que a Bíblia fala, deixa eu dobrar um pouco a perna aqui por causa da minha coluna. O que a Bíblia fala, mudar um pouco de posição, o que a Bíblia fala, por exemplo, sobre Trindade? É progressivo. Por exemplo, a construção de inferno na Bíblia, a construção de céu, é progressivo. Para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José, salvação é não perder o seu nome, não deixar de ter descendência, não ser esquecido. Isso era salvação. Por isso que muitos salmos, eu até expliquei isso na igreja, muitos salmos vai falar assim, inimigo bom é o inimigo que Deus vai pegar e vai destruir, vai consumar da terra. E você fala, nossa, que coisa estranha, não é? Mas na cabeça do homem antigo, eles acreditavam que a pior condenação que existia para um homem antigo era deixar de existir, deixar de ter descendência, sabe? Passar a ser na terra inexistente. Isso era uma condenação. Entende? No Novo Testamento, qual é o tipo de condenação? Inferno. No Antigo Testamento, a construção de inferno ainda estava sendo moldada muito rasamente. A pior condenação para o homem antigo é deixar de existir. Ele e a sua descendência, entendeu? Então você vai ver muitos salmos falando sobre isso. Porque Deus virá com cetro de ferro, esmagará as nações e despedaçará o inimigo, e sangue, cabeça de bode, entendeu? Aí você fala assim, nossa, Deus do Antigo Testamento parece uma coisa assim horripilante. Não, meu querido, é o pensamento deles, entendeu? É a forma como eles pensavam. É a forma como eles acreditavam que era o pior juízo de Deus a uma nação. Então, cultura, como pensavam, no que acreditavam, sabe? A questão do idioma, né? A questão dos significados, das palavras no idioma, sabe? Quando o pastor fala assim, a palavra é, sei lá, palavra servo, doulos, né? Tem a ideia também de escravo, tal, né? É importante, a gente às vezes pensa, né? O texto fala pregue a palavra, pregar a palavra, é a palavra grega kerusso. Kerusso tem a ideia de proclamação. É importante pegar a questão do idioma, sabe? Do contexto de onde está esse idioma. Não há nenhum símbolo poderoso nos idiomas. Eu já vi gente falando, se você adorar a Deus em hebraico, ou citar uma referência bíblica em hebraico, você vai atingir uma oração mais poderosa. Sério. Deus é refém de uma oração que eu faço, então. Deus está lá no céu falando, agora eu tenho que atender meu filho porque ele orou em hebraico. Gente, por favor, tá? Que a Bíblia fala sobre oração, é oração do coração. Não tem nada a ver com o idioma, tá bom? É a oração do coração. Tem uma seita religiosa no nosso país, e fora também, que diz que a única oração verdadeira é a oração que tem que ser de joelhos. Se não for uma oração de joelhos, Deus não ouve. Aí você pega, por exemplo, 2 Reis, capítulo 20, né? O rei Zedequias orando deitado, pedindo a Deus a cura, e Deus atendeu porque foi de coração. Tá vendo? Então, quando você vai pegando as referências e vai juntando, sabe? Você vai pegando o contexto indireto para você ter uma boa interpretação bíblica. A questão idiomática, que faz parte da cultura, ela é super importante, tá bom? Outra coisa aqui são os costumes da época, tá? Por exemplo, o que eles pensavam sobre dinheiro, escravo, guerras,
sabe? O que eles pensavam sobre casamento, a gente vai falar daqui a pouco sobre. Tudo tem um contexto. Se você não prestar atenção no contexto, você vai se empirulitar, vai entender tudo errado. Quais os costumes da época? Às vezes é importante a geografia para você entender. Às vezes eu mostro aqui nas lives uns mapinhas, né? Você fala assim, ei, tal pastor mostrando mapinha. Mas é importante você entender que Jesus, quando estava dando a volta na Galileia, é uma volta mesmo, em volta do mar ali, das cidades em volta, vai até Pérea, sobe, depois desce. Não é brincadeira. É importante a questão da geografia, questão de o que é um dracma, qual é a diferença de um dracma para um denário. Importante essas coisas, tá bom? Então, qual é a cultura da época? No que eles acreditaram, como pensavam, o que acreditavam na questão de crença religiosa, questão de significados, idioma. E uma última coisa. Para a gente fechar aqui, escrever aqui já é o suficiente, tá bom? Aqui, ó, o que a Bíblia... Deixa eu voltar com esse A aqui, ficou muito para cá. O que a Bíblia fala a respeito. Isso é importante, porque às vezes você pega um versículo isolado e você tira uma interpretação. Mas existe uma regrinha que eu não sei se eu já disse para vocês, eu acho que eu já disse, né, que diz o seguinte: a Bíblia interpreta a Bíblia. Tá bom? A Bíblia interpreta a Bíblia. Então, você precisa compreender essa verdade. A Bíblia interpreta a Bíblia. Existem textos que vão explicar para você o que você está com dúvida. Se você, poxa, hoje a gente tem uma facilidade danada. Ó, tô com meu celular aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, 9h32, o horário que a gente está gravando. Eu vou, por exemplo, eu estou em dúvida, pastor, sobre esse negócio de... O senhor falou aí sobre céu. Então, aqui, ó, Google. Tá vendo? Google. Eu escrevo aqui, ó, textos bíblicos sobre céu. Tá bom? Hoje a gente tem, ó, o Google para nos ajudar. Aí você pega aqui, ó, textos bíblicos sobre céu. Escrevi errado, por isso que não apareceu. Aqui, ó, Bíblia Sagrada Online, versículos sobre céu. Tem vários aqui, ó, tá vendo? Não sei se vai dar para você ver aqui, ó. Tem vários, vou passando aqui, ó. Vários textos, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, são esse, ó, são textos bíblicos sobre céu. Só em você ler todos esses textos aqui, isso já vai te dar uma explicação, uma iluminação do que seja céu. E isso vai ajudar diretamente a você compreender a passagem que você está lendo, tá bom? Então isso parece bobagem, mas isso isso muda completamente, definitivamente a forma como você enxerga a Bíblia, entende? Isso parece bobagem, mas isso não é bobagem. Isso é a única forma certa de você tirar do texto a melhor informação, tá bom? E se você tiver ainda dúvidas, aí é porque o texto com certeza gera não só uma dúvida em você, gera dúvida em qualquer outro, então você vai lá e busca um comentário bíblico, ou um pastor, ou alguém que esteja explicando na internet. Hoje em dia, se você escrever no Google, dúvida, Lucas, sei lá, dúvida, Isaías, citar um texto qualquer aqui, tá? Dúvida, Isaías, capítulo 7, verso 10. Vai ter alguém explicando sobre esse texto, tá bom? Então, e é bom, quando você for fazer qualquer tipo de pesquisa, faça várias pesquisas de várias pessoas para você não focar em uma, porque talvez o cara também que está interpretando não está seguindo essa regra, está falando de Isaías capítulo 7, verso 10, de uma forma completamente errada.